Olá! Estamos aqui novamente com aqueles nossos bate-papos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui o Alberto Morgado, um companheiro lá do Sejus. E, Alberto, querido, tu é de São Paulo? Sou de São Paulo. São Paulo, ele é de São Paulo, capital, e nós vamos conversar. E eu vou fazer as perguntas para ele. Querido, seja bem-vindo nesse nosso pequeno Obrigado. espaço, seja muito bem-vindo e te apresenta aí para a nossa comunidade, que eles são muito queridos, muito calorosos, vão adorar te escutar. Bom, eu sou o Alberto, sou espírita há 60 anos, né? Eu nasci espírita, minha mãe frequentava o centro espírita antes de eu nascer, então eu já nasci dentro de um centro espírita, praticamente, Sim, frequentando reunião mediúnica. sério? Desde pequenininho. Desde pequenininho, Ai, que aquela querido. época, você tinha reunião mediúnica, você não tinha muito, assim, a casa que a gente frequentava não era bem um centro. A Sim, casa da senhora que a gente frequentava, ela era analfabeta e o marido semi-alfabetizado. Então, antes da reunião mediúnica, ele lia o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o evangelho. E aí sim podia começar a reunião. E que eu querido. cresci vendo espírito, Que lindo, Alberto. Sério mesmo, desde pequenininho já. desde pequenininho, desde Que pequenininho. barato, que barato, que gostoso isso. Eu adoro, sabe, Alberto, porque as experiências de cada um são tão bonitas e tão assim, é tão lindo a gente ver como é diverso, né? Como cada um começou de um jeito. Muito bacana. Então, meu querido, eu sempre faço aquelas duas perguntas, né? E tu praticamente já começou contando como é que o espiritismo entrou na tua vida, na verdade, tu já veio ao mundo no meio do espiritismo. E conta então pra gente como é que foi essa tua caminhada. Tu continuou frequentando com a família? Como é que foi isso? Então, na minha casa, quando eu era criança, basicamente eu e minha mãe frequentávamos a Dona Antônia. Minha irmã, Sim. quando tinha algum problema, mas naquela época ela não. Hoje sim, hoje ela frequenta um centro espírita, né? Sim. Mas naquela época não, ela tinha muito medo, né? Coisa que eu nunca tive medo, nunca tive Medo. medo de. Nunca, nunca, Também não, desde criança, eu nunca tive medo de desde espírito. criança. E em 1974, Dona Antônia, essa senhora que a gente frequentava, ficou muito doente. Ela entrou em coma, voltou do coma e pediu que ela queria desencarnar na casa dela Sim. e não no hospital. E o marido atendeu esse pedido. E foi muito interessante que eu e minha mãe, nós fomos ao desencarne da Dona Antônia. Olha, Uh, que tinha precioso. ela, o centro que ela, vamos dizer, onde ela fazia a reunião era uma garagem que Sim, ela na casa fechou dela. na casa dela. Então, eu sonhei que a gente estava na mesa do mediúnica ali, né, onde tinha a reunião, Sim. e que tinha um banquete ali. E minha mãe teve complemento do sonho. Minha mãe sonhou que acompanhou a Dona Antônia até uma carruagem e ela se foi. Ai, que bonito, E Alberto, no que outro dia, seis simbólico. horas da manhã, o marido dela ligou dizendo que ela tinha desencarnado. Que simbólico isso. Vocês meio que estavam junto com ela, né? No momento Junto com de ela. transição. Que bonito isso. Tu era criança, Alberto? Tu era jovenzinho? Eu tinha 14 anos. Olha, era um adolescente. Que lindo. Depois eu comecei a frequentar o centro espírita mesmo, né? E com 15 anos, um amigo, um rapaz do centro,
que me via sempre no centro, me convidou para a Mocidade Espírita. Ai, que bacana. Que E legal. eu comecei na Mocidade Espírita, logo depois eu comecei a dar aula para criança, né, no que se chamava evangelização naquela época, hoje é educação espírita infantil, né? Sim, Comecei a dar aula, percebi que meu negócio não era dar aula. Então, eu comecei a trabalhar na coordenação, a coordenar, enfim, vim para São sim, Paulo em tudo quanto era curso que tinha de evangelização, e sim, sim. daí eu fui conhecendo a psicologia, me apaixonando pela psicologia e decidindo que era isso que eu ia fazer da minha vida. Ai, que lindo. Já despertou a tua vocação nesse período, né? Que bacana. Daí vim para São Paulo em 82, continuei participando do movimento espírita, né? Do movimento espírita jovem. Sim. Fizemos muita coisa aqui em São Paulo, fomos muito criticados, fomos expulsos de centro, né? Rebeldes, revolucionários. Revolucionários, mas É, a gente trouxe muita coisa boa na época, que lindo. muita a gente fez os encontros que a gente fazia, a gente estudava praticamente política e espiritismo, Que né? bacana. Participei do primeiro e acho que único encontro nacional sobre o aspecto social da doutrina espírita, Olha em só. Eu 87. acho que não teve mais esses Não encontros. teve mais. Quem promoveu foi o pessoal de Santos, né? Sim, pessoal da CEPA, né? É Que o pessoal hoje da é o CEPA, pessoal da CEPA. né? Ai, E inclusive diziam que nós éramos filiais de Santos, né? Mas enfim, as valeu a novidades pena. assustam, as novidades assustam, né, Alberto? Assustam, assustam. Assusta bastante. As pessoas não querem sair do seu conforto, da sua coisa, né? Da sua Não. mesmice, assim. Uhum. E nada como uma novidade para sacudir, né? Levantar poeira. É verdade, verdade. Que legal. Tu continua tendo contato com esse pessoal de Santos? Porque eles estão bem ativos, viu? Eles estão bem, Então, bem. não, aí eu acabei perdendo um pouco esse. Eu me afastei uma época do movimento espírita, Sim, né? Inclusive do próprio centro espírita. Hoje eu voltei a frequentar um sim. centro espírita aqui perto de casa, né? É um pessoal que estuda, enfim, o centro, ele falta o que nos outros tem de mais, o meu não tem. Ele não tem, por enquanto, reunião mediúnica. Ah, sim, sim. É só Ele estudo só mesmo. tem É o estudo, estudo. Uhum, que só, legal. né? É bacana também fazer essa dedicação, sabe? Porque falta, né, Alberto? Falta bastante. Falta muito. Eu Então, acho que estou frequentando o Sejus. o ser justo. Ali, olha, é um ambiente que eu amo de paixão, sabe? Eu não consigo estar o tempo todo, né? Porque eu tenho esse trabalho que eu tô fazendo, dos vídeos, tenho outros grupos e tal. Mas é maravilhoso a gente ver as discussões bonitas que estão acontecendo, sabe? As pessoas estão crescendo. Elas mesmas dizem, né? Muitos dizem isso. Nossa, como eu estou crescendo, como eu estou Quem, aprendendo. quem participou de Mocidade Espírita, como eu participei, dentro do Sejus, você se vê dentro de um ambiente de uma Mocidade Espírita. Ah, é? Que bacana isso. É Efervescente, incrível isso. efervescente. Eu entrei já no espiritismo já madura, então eu pulei essa fase, né, de estar numa mocidade. Mas eu dirigi um grupo de teatro de adolescentes. Então eu Uhum. convivi com eu já era, né, a tia, eles me chamavam de tia. Aqui no sul, os adolescentes vivem chamando a gente de tia. E
eu mantive esse grupo de teatro por muito tempo. E é maravilhoso conviver com os adolescentes questionando. Muito bom. E o que tem de, pelo menos nas mocidades aqui em São Paulo, quer dizer, pelo menos nos centros unidos à USE, a mocidade dos 15 aos 35 anos ou mais, né? Então, Hum, você acaba sim. tendo um frescor, porque você convive com gente de todas as idades. Ah, Tem sim, a gente que não mocidade ela, sai da ela é mocidade. ampla. Ela é ampla. Ela é ampla, né? É E nas isso. outras federativas parece que é de 15 a 18 anos que você está numa mocidade, Sim. Eu acho que né? poderia ser até os 25, né, Alberto? Porque hoje em dia a gurizada de 20 e poucos ainda é assim, né? Eu Jovem. acho que deveria ser livre. Eu acho que enquanto você hoje, se me perguntassem, você participaria da mocidade? Tô lá, É tô verdade. lá, tô lá. Não como Beber a coordenador, mocidade. nada disso, mas como Participando, né? participante. É. Só digo que eu Assistir. não vou nos encontros, né? Não, ir para encontro eu até vou, mas eu vou dormir no hotel, né? Não tenho mais idade para colchonete, Sim, sim. não dá. Aí já não dá mais. A mocidade faz essas excursões, né, de fim de semana, que eles ficam juntos. É bonito isso, nossa, para um jovem, para um adolescente, isso é É muito maravilhoso. bacana, porque se discute muita coisa que eles não discutiriam numa reunião Sim, comum. podem tirar dúvidas e colocar seus anseios, né? Exatamente, exatamente. Que legal, que legal. Bom, tu me diz como é que foi que aconteceu do movimento de espíritas progressistas ter surgido no teu caminho, assim? Como é que foi que aconteceu? É, eu estava pensando nisso exatamente hoje. Quando eu era criança, eu estava no centro dessa senhora, da dona Antônia, Sim. e o seu José, o marido dela, leu uma passagem lá do Evangelho falando sobre a caridade, que a esmola é uma coisa que humilha, e sempre tinha um menino que ia pedir comida na porta de casa. Sim. E eu falei, meu Deus, como é que eu posso ajudar esse menino? Eu também sou criança, eu me dei conta disso, que existiam pessoas diferentes, Sim. né? E eu me dei conta disso e percebi que eu não podia fazer nada, né? Pelo menos não naquele momento. Enfim, depois, entrando na mocidade, nós temos um encontro, nós temos no estado de São Paulo 4 encontros de jovens que acontecem na mesma época, na chamada Semana Santa, Ah, né? sim, sim. E a cada 5 anos é um encontro do estado inteiro, né? Eu participava no interior, eu sou da região noroeste do estado de São Paulo, então eu participava de um encontro chamado Comenoesp, e Sim. o tema dessa Comenoesp, em 1980, foi o livro que nós, inclusive, vimos no Sejus, o livro Espiritismo e Política, Sim. A gente do estudou Ailton esse. Paiva. Uhum. E o tema foi do encontro, foi esse livro, né? Terminado o encontro, eu voltei, eu li as leis morais de O Livro dos Espíritos, falei, nossa, é isso, é isso, é isso, esse é o caminho. Eu Ah, não que tinha uma lindo. formação política na minha cabeça, eu não conhecia nada. Sim. Quando eu entrei para a faculdade, que eu tive sociologia e comecei a ver algumas coisas de Marx, falei, nossa, isso para mim não é novo. Eu já Que li isso em bacana. Kardec. Então, eu entrei,
eu acho que o espiritismo progressista sempre teve dentro de mim. Sim, é verdade. Na verdade, a gente foi obrigado a criar esse nome, né, agora, para esse movimento, só Uhum. para gente dizer para as pessoas, olha, nem todos os espíritas são daquele jeito, entende? Nem todos os espíritas são espíritas, eu diria. Falando mais profundamente é isso, na verdade. E, e tu sabe, Alberto, que até hoje eu não sei como é que eu fui parar naquele grupo do Sejus? Nem eu. Tu também não? Não, não tenho a mínima ideia. Eu também não tenho a mínima ideia, guri. Como é que pode isso? Alguém me colocou, alguém que me conhecia, provavelmente. Talvez a pessoa que tenha me colocado nem tá mais no grupo. Olha só, Uhum. que loucura! E até hoje eu não sei quem foi. Quando eu vi, eu estava dentro daquele grupo, e aí as coisas acontecendo, né? Não tinha nem nome, Alberto, o grupo. Nossa. A gente fez uma votação para escolher o nome do grupo. Ai, muito bonito, muito lindo aquele processo todo, né? E Sim. agora o grupo caminha sozinho, né? O grupo, ele tá, meu Deus, maravilhoso. É verdade, é verdade. E as tuas contribuições são muito lindas, muito boas, profundas. Eu digo que tem algumas pessoas dentro do grupo que servem de ponto de equilíbrio, sabe? E tu é uma delas. É muito legal a gente Obrigado. saber, a gente saber, né, que isso acontece. Muito, muito bacana. Tu é psicólogo, Alberto? Sou psicólogo. É. E me diz como é que o espiritismo ele te, ele te toca quando tu tem um paciente, alguma coisa. Tu consegue entender ele como um ser complexo, um ser que não é só traumas e coisas. Eu vejo o meu paciente como alguém que já viveu, que vai viver e que no momento está ali comigo tratando de algumas questões, né? É, que provavelmente ele trouxe dessa própria vida, né? E que ele vai continuar lidando com essas questões por muito tempo e outras questões virão e isso vai levar a um crescimento e a uma evolução Sim, desse paciente. que bonito Acho isso. que falta pesquisa. Hoje, quando nós temos aí a tal da terapias de vidas passadas, eu Sim, penso que é um campo que, para o espírita, deveria pleitear a investigação, uhum, ele sim, deveria se colocar como uma ciência, se impor como uma ciência, né? É o que o Herculano diz, que a gente não pode esperar que a ciência venha comprovar o espiritismo. O espiritismo tem que se comprovar a si próprio e é, tem que se afirmar como uma ciência. sim. Nós já podíamos ter Mas nós não temos isso. é, eu sempre penso, Alberto, que nós já poderíamos ter no Brasil um instituto de pesquisa espírita, sabe? Um instituto, assim, Sim, algo, uma coisa grande, estruturada, de pesquisa, como o pessoal de Santos tem, que é lá o CPDOC, só que para é pequenininho deles, né? É um grupo mesmo, um grupo mediúnico de pesquisa. Mas se nós tivéssemos algo estruturado, grande, assim, que pudesse, sabe, documentar as pesquisas e tal, seria perfeito. Existem muitos pesquisadores, mas eles não têm apoio, né? Eles trabalham meio que tem a folha. por conta. Em, É, eu não sei se eu estou certa, mas em Minas Gerais tem uns dois médicos psiquiatras, neurologistas que se dedicam, acho que é o. Aí eu nem vou dizer o nome porque eu vou acabar me confundindo, mas tá. são dois pesquisadores bem, bem importantes, sabe? E isso que eu fico Uhum. pensando, né? O movimento
institucionalizado não abraça isso, não fomenta, né? Não. Porque fazer pesquisa não é bem assim, né? A pessoa não pode largar e dizer, eu vou fazer pesquisa por amor. Não existe isso. Pesquisa precisa ter financiamento, precisa ter apoio, Precisa ter financiamento, sim, né? precisa. Se a gente tivesse isso, Precisa. seria maravilhoso. Quem sabe um dia, né? Quem sabe a gente um dia consegue sair dessa coisa assim Era o mística. sonho, né, do Herculano. O Herculano Pires tinha um sonho que nós tivéssemos institutos de educação espírita, É, faculdades, né? exato, Mas o sonho era só do Herculano, pelo visto, exatamente. Os porque órgãos maiores não abraçaram o sonho. não abraçaram, É, não abraçaram. querido, eu adorei te conhecer assim, mesmo que seja tão de longe, né, Alberto? É como se a Pois gente estivesse é, assim, numa janelinha. Muito lindo isso. Eu adorei esse momento. Muito, muito obrigado, viu? Tu é uma eu pessoa que muito querida agradeço. mesmo. E, e o meu Zoom, ele tá meio que apitando aqui, que estamos já nos 5 minutos finais. Eu te passo a palavra para tirar do fundo do teu coração alguma coisa bem bonita para deixar aqui de presente para essas pessoas que nos ouvem nesse momento, né? Nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. É contigo, meu querido. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando e passando um pouco daquilo que eu vivi, um pouco da minha experiência. Eu penso que a doutrina espírita ela é grandiosa e ela precisa ser estudada com muita seriedade, com metodologia, com recolhimento, né? Acho que nós podemos ler qualquer livro, né? Eu acho que nós podemos ler qualquer Violetas na Janela, sem Sim, problema nenhum, mas desde que a gente conheça o livro dos Espíritos, não para comparar como uma Bíblia, mas para sim. ver o pensamento do Kardec, o que ele aceitaria. E nós vamos aceitar o quê? O que nós queremos? Tá maravilhoso, vou aceitar Violetas na Janela? Posso aceitar, mas por quê? Por que eu estou aceitando? Eu, eu tive uma experiência, quando eu estava na mocidade, ainda morava no interior, o Centro Espírita levou uma moça da Federação Espírita do Estado de São Paulo para dar um curso de passes. E ela foi dar o curso de passes e, enfim, começou a mostrar, a ensinar toda aquela gesticulação que eu aprendi. Nossa, sou bom nisso. Mas ela não me explicou por que eu, fazendo isso, eu ia remexer fluidos. Me explica como. E o único livro que existia em braille na época era a Gênese. Falei, nesse Sim. livro tem que ter alguma coisa. Eu li a Gênese praticamente na noite, do sábado para o domingo, e vi lá curas. E Kardec diz assim: não é necessário nem a imposição das mãos em muitas vezes. Falei, então está a resposta aqui. Não tem por que fazer a educação física toda que a moça ensinou, né? Todo aquele saculejo. Todo aquele sacolejo, é verdade. Então, eu acho que é isso que o Espiritismo nos dá. É não cair em qualquer literatura. É muito fácil a gente dizer que é médium. Eu teria meu consultório lotado se eu desse no Streamlink e começasse aqui e viva Jesus e oh meus vios e seria muito fácil. Sim, É sim. muito fácil você fazer isso, Muito né? triste, né? E muito triste, mas é fácil demais.
Ainda mais como a gente que eu nasci em reunião mediúnica, eu sei representar aqui muito bem, né? Dá para fazer, mas não vale a pena. Então vamos estudar para que nós mesmos, a gente não se iluda com as nossas comunicações mediúnicas, com aquilo que nós achamos que é intuição, que nós achamos que vamos dar palpite na vida dos outros, enfim, e ler muito e estudar muito. Isso é Exato, o que eu penso. querido. É isso aí. Ler, estudar, questionar e buscar os afins, né? Tentar encontrar grupos de Exato. pessoas que sintonizem com isso. Querido, fica bem, viu? Um Muito grande beijo para obrigado. ti, um grande abraço, mesmo à distância. Adorei Muito obrigado. esse nosso pequeno encontro. A gente se encontra de novo lá nos bate-boca Ai, eu Ser amo aquilo. justo, Eu amo. Amo de paixão aquele eu grupo. também, eu também. Fica bem, tá? Valeu Obrigado. mesmo. Te agradeço de coração a Eu vinda. que agradeço. Muito obrigado. Tchau, querido. Tchau, tchau. Boa noite.